Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos atualizações importantes sobre o CrossFit Games. Mais atletas foram substituídos, temos mais informações sobre o evento externo e falaremos também da polêmica entrevista de Annie, a bicampeã do CrossFit Games, aonde ela foi amplamente criticada pela mídia americana. E para fechar, vocês pediram e eu vou contar a fofoca envolvendo Danielle Brandon e uma suposta traição. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. E vamos começar falando de mais atletas fora do CrossFit Games 2025. E o primeiro deles é Morteza Sehdagar. Ele que venceu o Fair West Throwdown e garantiu a sua vaga para o CrossFit Games. Aliás, ele já estava até inscrito para a competição, mas ele não conseguiu emitir o seu visto. Lembrando, ele é um atleta iraniano e estamos no meio de um conflito entre Irã e Israel com o envolvimento direto dos Estados Unidos. Sendo assim, o seu visto foi negado. E é negado pela segunda vez. Em 2023 ele já havia se classificado para o CrossFit Games, porém teve o seu visto negado naquela ocasião e não pôde participar do evento. Com a ausência do iraniano, a sua vaga foi transferida para o segundo colocado do Fair West Throwdown, o português Thiago Luzes, que aliás ele já aceitou a vaga e o seu nome já está no leaderboard do CrossFit Games. E os demais atletas fora do CrossFit Games são do time da Furuset Kring, porque o atleta Marius Peterson precisou passar por uma cirurgia no joelho e como eles inscreveram a equipe de última hora na semifinal online, eles não inscreveram um atleta do sexo masculino para fazer a substituição. Então todos os integrantes saíram do leaderboard. Bom, e a vaga foi transferida para o 21º time na semifinal online, porque todos os times vieram da semifinal online. E o time da CrossFit Hendersonville Mayhem fez essa festa aqui ao lado para anunciar que eles estavam no CrossFit Games 2025. E agora vamos dar uma breve pausa no assunto CrossFit Games, porque eu quero falar da entrevista da Annie e depois eu vou retornar pro assunto CrossFit Games, porque tivemos mudanças importantes e eu acho que já tem um embasamento nessa entrevista que a atleta deu. Annie deu uma entrevista polêmica no canal Science and the Soul. Eu vou colocar aqui ao lado o nome completo do canal e o link na descrição. Ela foi até lá para contar sua trajetória de vida, sua carreira no CrossFit, porém ela cometeu alguns equívocos durante essa passagem e foi amplamente criticada pela mídia americana. E era notório perceber a insatisfação de Annie em relação ao CrossFit durante toda a entrevista. E o primeiro ponto em que ela cometeu um equívoco e logo foi corrigida pela comunidade foi em relação ao Murphy de 2015. A atleta contou na entrevista que ela não tinha acesso à água durante o Murphy, que não podia nem pegar a água de quem estava, da torcida que estava acompanhando a corrida, e que isso fez com que ela passasse muito mal. Mas logo ela foi desmentida nos comentários por alguns voluntários e posteriormente a imprensa mostrou alguns vídeos que desmentiram a atleta. Um voluntário disse que eles tinham acesso à água em vários momentos durante a corrida e a imprensa achou vários vídeos dela tomando água durante o Murphy. E isso já desmoralizou esse ponto da atleta em relação à CrossFit. Outro ponto que um voluntário destacou em relação ao acesso à água, segundo ele, os atletas não podem beber a água do público porque eles não sabem o que tem naquela água e pode ser pego no antidoping posteriormente, então toda a água deve ser fornecida pela marca. E a atleta ainda se contradisse muito durante toda a entrevista. Primeiro ela negligenciou os atendimentos dos primeiros socorros. Depois ela disse que ela mesma recusou o atendimento porque ela não queria ser excluída da competição. Posteriormente a isso ela disse que ia receber o soro, porém ela não queria receber o soro porque estava com medo de ser pega no doping. Então ela falou de vários pontos em que ela queria enfatizar a negligência da CrossFit. Bom, a CrossFit foi muito negligente no CrossFit Games 2024, ela conduziu muito mal a situação pós-morte Lazar Duric, mas a Annie estava falando de outro período, de 2015 a 2018. Período esse que todos os atletas que competiam não faziam reclamação alguma em relação ao CrossFit. Aliás, o CrossFit Games ele era um exemplo de campeonato a ser seguido. Bom, e a imagem de Annie foi prejudicada nessa entrevista frente à comunidade americana porque ela sofreu várias críticas, principalmente por ela trazer um período antes do CrossFit Games de 2021, que era sobre outra gestão, e também porque ela nunca falou desses problemas até essa entrevista. O Brent Fikowski, ele tá andando em vários podcasts e ele vem defendendo mudanças no esporte, mas ele faz isso desde 2020, 2021, 2022.
Então é comum ouvir ele falar de mudanças no esporte. Agora a Anne nunca trouxe esse assunto à tona. Então ela falou principalmente para um público que não é do CrossFit e isso pegou muito mal, porque os youtubers americanos ainda falaram, ela está, entre aspas, cuspindo no prato que ela comeu. Foi o CrossFit que deu uma notoriedade para ela, ela nunca reclamou da marca, nem em 2015, nem em 2016, 2017, nada, e agora ela trouxe esse assunto à tona para justificar principalmente a sua saída do cenário competitivo. E isso não quer dizer que os atletas têm que bater palma para tudo que a CrossFit faz. Se vocês acham que a CrossFit está cometendo um erro em alguma situação, apontem o erro, não tem problema algum, desde que ele seja verídico, desde que tenha um fundamento e não simplesmente que você queira justificar um ato seu. Outro ponto importante é que a gente não pode esquecer do legado do CrossFit Games. De 2007, desde o primeiro CrossFit Games a 2021, o evento evoluiu demais e foi por anos uma referência em esportes fitness, de como produzir um evento competitivo, nós tínhamos os documentários, era muito legal. A marca vem passando por uma reformulação, está sofrendo muito nos últimos anos, mas a gente sempre vai torcer para que ela seja vendida para um outro grupo, para outros investidores que tragam uma mudança real para a marca e ela possa voltar a ser o que ela era antes. E depois dessa entrevista, a CrossFit anunciou algumas informações do CrossFit Games 2025. Eu quis trazer após a entrevista para vocês verem que a CrossFit está sim tentando mudar a imagem dela frente à comunidade. A primeira medida divulgada é em relação aos eventos externos. Teremos apenas um evento externo no CrossFit Games 2025, que será esse que está aqui ao lado, já foi divulgado, e será o evento 1. Todos os demais eventos serão dentro da arena. Outro ponto importante é que eles enviaram um e-mail para todos os atletas inscritos no CrossFit Games para falar das altas temperaturas em Albany e sugerir uma aclimatação dos atletas, parecido com o paper enviado pela PFAA meses atrás sobre a aclimatação. Outro ponto importante foi o trajeto da corrida, serão uma milha indo e uma milha vindo e terão pontos de hidratação na chegada e na saída, para que os atletas passem várias vezes durante o período da corrida pelo ponto de hidratação. E posteriormente à prova teremos banheira de gelo de recover para baixar a temperatura dos atletas. E agora chegamos ao último assunto do programa de hoje e olha, garanto que é o mais aguardado por vocês, porque vocês bombardearam os comentários do meu último vídeo pedindo para que eu contasse a fofoca envolvendo Danielle Brandon e uma suposta traição. E aqui vai. E tudo começou com um vídeo postado no TikTok por Matt Torres. Ele parou na frente da casa da atleta e disse: "Esse carro que está na garagem não é do seu namorado, esse carro é de Austin Groove." Muitas pessoas não entenderam, inclusive eu, sobre esse assunto do carro na garagem e quem é Matt Torres. E essa semana o Seven Podcast fez um episódio especial que eu vou colocar na descrição explicando todo o caso. E é bizarro. Bom, Matt Torres ele foi treinador de Danielle Brandon em 2023, quando ela foi ao CrossFit Games, e eles acabaram se envolvendo, viraram namorados. Mas no fim de 2023 eles romperam a relação. E o que a gente não sabia, e foi contado no Podcast 7, é que eles retomaram o namoro em janeiro desse ano, de uma maneira mais reservada, mas eles estavam namorando. E ele chegou lá e pegou o carro de outra pessoa na garagem da casa de Danielle Brandon. E os americanos são muito bons em fazer investigação e criar teorias. Eles já disseram que Matt foi visitar a Danielle Brandon para fazer uma surpresa e levar ela num show na cidade dela, porque os dois não moravam na mesma cidade. E o próximo post, depois dele chegar e pegar o carro de outra pessoa na garagem, foi a venda dos ingressos. Outro ponto interessantíssimo é que a mãe de Danielle Brandon comentou no podcast ao vivo e eles leram o comentário, ela dizendo que a filha dela não namora ninguém, que não deve nada pra ninguém, que não deveriam falar da filha dela. E algumas pessoas saíram em defesa de Matt Torres. O marido de Fê Sagaf e a Fê Sagaf comentaram o podcast dando total apoio para a Matt. A Fê Sagaf ainda disse que o Matt é o treinador dela e que será um prazer representá-lo no CrossFit Games e que ele é uma pessoa muito honesta. E assim, o Matt demonstrou estar muito triste com a situação, botou o coraçãozinho partido, excluiu todas as redes sociais dele, então acho que ele foi trocado. O ponto importante dessa situação é que demonstrou a real briga entre Fê Sagaf e Danielle Brandon. Elas se odeiam. A Fê Sagaf foi num outro podcast que ela foi questionada: o que você acha de Danielle Brandon? Ela falou: não, ela não é minha amiga, o nosso santo não bate, as nossas opiniões não batem e elas são totalmente rivais. E eu coloco aí a rivalidade do CrossFit Games 2025 vai ser entre essas duas atletas. Maior briga, elas têm condição de ficar no pódio, as duas são muito boas
e elas vão brigar com unhas e dentes. E outro ponto importante é que toda essa galera vai se encontrar no CrossFit Games. Será que teremos um barraco no CrossFit Games 2025? Se você chegou ao final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Eu vou deixar meu Instagram na descrição desse vídeo para que vocês possam me adicionar e a gente ter um contato mais próximo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal e ativar o sininho para não perder nada do meu, do seu, do nosso WOD News.